Olá, sejam todos bem-vindos. De antemão, peço a todos vocês que assistem esses vídeos que os compartilhem, divulguem, deem o seu like ou o seu dislike. E hoje nós vamos falar sobre a questão do sacrifício, né, que Abraão teria sido exortado por seu Deus a fazer esse sacrifício. Aí muitos veem nesse sacrifício como uma prova da fidelidade, da fé genuína de Abraão, do amor sem limites dele para com aquela divindade. O próprio Abraão é chamado na Bíblia de tudo por causa aquele ato dele pegar, oferecer seu único filho em sacrifício ao Deus hebreu. Vejam que o sacrifício de Isaac não se prestava para nada, no sentido de que foi usado para tirar o pecado de Abraão, ou tirar o pecado do próprio Isaac, ou de alguém, não. Simplesmente aquele sacrifício que o Deus hebreu pediu para que Abraão fizesse, tinha apenas a intenção de apaziguar. Era simplesmente a satisfação, vamos dizer assim, pessoal, que ia servir, pessoal do Deus hebreu, né? Que ia servir aquela morte de Isaac. O sacrifício de Isaac não se prestava para tirar pecado de ninguém. Simplesmente era para apaziguar o, ou satisfazer, né, a vontade desse Deus, que simplesmente chegou em um dia e pediu que aquele seu servo sacrificasse seu filho a ele, certo? Simplesmente disse: Abraão, vai para um tal monte e oferece seu filho ali, e pronto. Ele não disse se aquilo ali olha, Abraão, tô lhe testando, Abraão, para ver se você vai ser fiel a mim. Não foi nada disso. Abraão não sabia de nada disso. Simplesmente Abraão, né, no conto, ou o Deus hebreu dizer que queria que ele sacrificasse seu filho para ele. Somente isso. Certo? Bom, então essa historinha ridícula, como a maioria das histórias é, ela tem essa intenção de mostrar que os cristãos assinam embaixo e que foi um homem fiel, um homem que confiava demais em Javé, não questionava as suas ordens, as suas vontades, certo? Mas vou mostrar para vocês que aquele sacrifício que a Bíblia diz que Abraão fez por pura obediência a Javé é tudo uma farsa. Esse sacrifício, segundo essa história aí, nunca existiu. É tudo mentira. E vou mostrar para vocês por quais razões nós dizemos isso. Vamos lá. O sacrifício de Isaac era prova de fidelidade? Faça. O sacrifício que Abraão supostamente seria consumado, né, se Isaac de fato fosse morto, é uma farsa, é uma mentira. Ele nunca aconteceu. E porque o contexto da época não permitiria que ele ocorresse da forma como a Bíblia está dizendo que foi, tá entendendo? Se ele de fato tivesse acontecido, Isaac seria morto. Tem a historinha de que Isaac
seria substituído por um cordeiro, um cabrito que Abraão encontrou lá. Isso é mentira. A história toda é mal feita. Porque ela tem a intenção, as histórias da Bíblia, o Gênesis, Êxodo, alguns trechos do Levítico, não estou dizendo das questões ligada à lei, né? Porque essa lei, como eu já falei, já expliquei, é uma mentira também. Mas esses contos em torno dessa lei é tudo mentira. Muitos cristãos, por não saberem interpretar textos, afirmam que Abraão provou sua fidelidade a Yahvé por ter oferecido seu único filho em sacrifício no Monte Moriá, quando este Deus teria solicitado. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Gênesis capítulo 22, versos de passagem que nós encontramos, né, do Deus hebreu, solicitando a Abraão que ele fizesse um sacrifício, um holocausto de seu filho, lá no monte lá que ele chama aqui de terra de Moriá, né? No monte, na verdade, né? Veja o que é que diz o suposto, né, escritor de Hebreus, né, que dizem que é Paulo, outros dizem que não foi Paulo. A da Bíblia se tem algo de certeza quando se fala da Bíblia, né? Nem seus escritores, os supostos escritores ou dos cristãos têm certeza quem foi de fato. Veja que livro patético, né? A autoria não se sabe dos livros. Você não sabe se o livro de Hebreus, ou a carta de Hebreus, foi escrita por Paulo mesmo, se não foi. Há quem diz que há todos os elementos apontam que não foi Paulo. Aí aquelas outras epístolas inúmeras, inúmeras não, a maioria, né, daquelas epístolas não foi de autoria de Paulo. Os livros do Velho Testamento, ali também, não se sabe, digo, não se sabe, entre aspas, né? O Pentateuco mesmo, os 5 primeiros livros, os judeus e os bobos dos cristãos, né, que seguem os judeus, dizem que foi Moisés. Não foi Moisés coisa nenhuma. Ou seja, nada que se fala da Bíblia, você tem uma certeza, algo palpável, real. Tudo mentira. Pois bem, vamos já aqui imaginar que foi Paulo que escreveu essa bobagem no Hebreus capítulo 11, versos 17 e 19. E foi que ele diz a respeito da papagaia que Abraão fez. Abraão ofereceu em sacrifício o seu filho Isaque, quando Deus quis experimentá-lo. Porque o texto fala, né, que o escritor diz que diz que Deus pôs Abraão à prova, né? Veja aqui, E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, aí segue aquela historinha, né? Deus provou ou testou Abraão. Bom, aí Paulo aquele que faz as vezes de Paulo, a fé, Abraão ofereceu em sacrifício o seu filho Isaque. Quando Deus quis experimentá-lo, ou testá-lo, ou prová-lo, é verdade. Ele ofereceu a vida de seu único filho, que era o cumprimento da promessa de Deus. De fato, Deus lhe tinha dito que
seria através da sua descendência. Mas Abraão sabia que Deus era poderoso até para o fazer ressuscitar. E no fundo foi isso. Ocorre que isso não é verdade. Basta entendermos o contexto da época em que supostamente Abraão teria vivido, bem como sabermos qual a terra de onde Abraão teria saído e a terra para onde se dirigiu. Quando eu digo ocorre que isso não é verdade, eu me refiro à questão de se dizer que o Abraão, ao ofertar seu filho em holocausto àquele Deus primitivo, Yahvé, ele estaria mostrando ou demonstrando a sua fé, a sua entrega, né, completa a esse Deus. Isso é mentira, isso não é verdade. Esse sacrifício que supostamente ele fala que Abraão fez, ele não ocorreu, é mentira. E se tivesse ocorrido, Abraão teria de fato sacrificado seu filho, certo? Os pobres cristãos são muito ignorantes. Eles não sabem interpretar textos. Falar, falou de Bíblia para um cristão, parece falar de um livro de química, com aquelas fórmulas complicadas. Eles não entendem. De acordo com a lenda bíblica, Abraão era um habitante da cidade de Ur. Todos nós sabemos, né, que a história bíblica diz que Abraão saiu de lá das terras de Ur, na Mesopotâmia, por ordem desse tio, e adentrou-se nas terras de Canaã. Em Ur e em toda a Mesopotâmia se praticava o sacrifício de pessoas e de animais em troca de benesses dos deuses. Todo o mundo antigo era assim. Onde qualquer lugar que você pense, naquela época, ou na época que a Bíblia aponta a existência desses personagens, não havia lugar, mesmo fora ali da Palestina, né? Não havia lugar no mundo em que não se oferecia sacrifício, em que não se oferecia sacrifício aos deuses, certo? Tudo que era lugar se oferecia sacrifícios aos deuses, de animais, de pessoas, certo? Em U e em toda a Mesopotâmia se praticavam os sacrifícios rituais em troca de benesses e favores dos deuses. Não era assim que se fazia? As algo dos deuses, né? E na sua ignorância eles achavam que estavam agradando os deuses. Como eles estavam agradando os deuses, então eles iam receber algo dos deuses. Como essas culturas eram culturas ligadas ao campo, então os seus deuses eram as forças da natureza. Estavam para, com essa finalidade, com a finalidade ligada aos seus ofícios. Normalmente era o campo. Então se agradava os deuses ter uma boa colheita, se agradava os deuses para que seus animais não adoecessem e se procriassem, né? Se agradava que a pessoa tivesse bastante filhos, se agradava os deuses para que suas mulheres ficassem estéreis. Então era assim que se trocava favores com os deuses. Os deuses lhe davam algo e você dava algo para os deuses. Uma troca de favores. Lembre-se de que lembre-se de que o mundo antigo era politeísta. Se acreditava em milhares de deuses. Havia deuses em tudo que é lugar, né? Sabendo da realidade de Ur, é fácil percebermos que sacrificar filhos e filhas aos deuses
não era nenhuma novidade e não se exigia muito esforço daquelas pessoas que o faziam. Sacrificar pessoas, naquela época, não impunha aos ofertantes algum. Sacrifícios não eram prova de fidelidade ou lealdade de ninguém a uma divindade, já que todos e qualquer pessoa daquela época o poderia fazer sem o menor constrangimento, pessoal. Um cananeu que sacrificou seu filho hoje não seria mais fiel ou menos fiel ao seu Deus do que o outro cananeu que fizesse o mesmo no dia seguinte. Vocês estão me entendendo? Essa questão que a Bíblia tenta nessa passagem, e os cristãos a todo momento ficam falando essa bobagem, que Moisés, ou que Abraão foi um homem de fé, um homem espetacular, porque ofereceu seu único filho, e se doou, né? E entregou o bem mais precioso que ele tinha a esse Deus primitivo, mostrando assim que ele tinha amor, um amor sem limite, imensurável para com esse Deus. Isso é mentira, pessoal. E é isso que eu estou tentando passar para vocês. O contexto desmente. Não existe. A história de Abraão não mostra fidelidade, nem prova de amor, não mostra nada disso. Porque sacrificar filhos naquela época era, pelo menos naquela época que a Bíblia aponta, né, que Abraão existiu, era a coisa mais natural para aqueles povos. Degolar a cabeça de um filho, de um frango ou de um carneiro, era a coisa mais normal para eles. Não tinha nada espetacular. Vamos dizer assim, qualquer cachorro poderia matar seu filho, sua filha, em troca de benesses de seu Deus, seus deuses, né? Mais uma vez, é bom lembrarmos que nessa época em que se supõe ter existido o homem Abraão, era comum homens matarem bebês ao fio de espadas em guerras. E se nós pegarmos a Bíblia, vocês vão ver que esse pessoal saia matando crianças e peito ao fio de espada. E não achavam nada demais. Segundo as lendas bíblicas, eles entravam em povoados, cidades, não só os hebreus, né? Mas aqueles povos ali. Muito se fala dos assírios, e até os historiadores, né, colocam os assírios como o povo mais cruel, mais sanguinário em guerras. Mas se nós pegarmos as lendas da Bíblia e, e compararmos o que os hebreus supostamente fizeram em suas lendas com o que os assírios fizeram, como os historiadores atestam, não tem nenhuma diferença entre a maldade de um assírio e a maldade que os hebreus supostamente fizeram lá na terra de Canaã. Por quê? Porque esse era o modo de ser dessas pessoas. Eles viviam numa época extremamente primitiva. Eles não tinham porra nenhuma de Deus. Eles imaginavam ter Deus, né? Mas eles eram povos selvagens. Então, essas pessoas, matar, tirar a vida de alguém, não tinha nada demais. Era a coisa mais normal. Principalmente quando se envolvia a questão de deuses. Oferecer uma vida a um Deus, aí é que você tinha que ter a maior prontidão. Qualquer pessoa tinha que ter essa prontidão, porque eles criam nessas coisas, né? No tempo de Abraão, as mulheres eram violentadas ou estupradas em seus lares. Quando não era em casa, quando ocorria uma guerra, a primeira coisa que os caras faziam era chegar no povoado, na cidade, era pegar menina, mulher que tivesse e metia a vara. Já passavam dias sem ter mulher, né? E quando chegavam num desses povoados assim, cidades, a primeira mulher que eles vissem, eles comiam vivas. Quer nem saber.
Olha aqui mesmo, né, na América, né? Os, os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil mesmo, né? Eles estudaram, vocês vão ver que eles estupraram Índia pra caralho aqui. Os espanhóis lá na América do Norte, ou na América Central ali mesmo, diz que estupraram mulher pra brincadeira. Vocês lerem, salvo engano, parece que tem lá no livro, é o livro negro do cristianismo. Muito bom esse livro. Fala dessas questões. E os caras amarravam os índios debaixo da rede e ficavam transando com as índias em cima. Imagine, para castigar, para judiar mesmo os índios. Pegava a mulher do índio, furava na frente dos índios, para os índios ver mesmo. E o índio debaixo da rede amarrado. Para testar se as espadas estavam boas, diz que eles faziam o quê? Cortavam o braço de um índio, cortavam o pescoço de um índio, uma perna, era assim. Para ver se as espadas estavam bem afiadas. Você vejam como a vida em tempos passados valia. Principalmente nessa época em que a Bíblia aponta. Veja que essas citações que eu acabei de falar, a- de certa maneira, não é tão distante da nossa época, né? Então, e se eles faziam isso, né? Numa época não tão distante da nossa, imagine numa época muito mais remotas, como essa que a Bíblia fala que Abraão supostamente viveu. A crueldade imperava, pessoal. No tempo de Abraão, as mulheres eram violentadas, estupradas em seus lares. Outras vezes eram raptadas de seus lares quando ocorriam conflitos. O mundo em que se situam as histórias bíblicas, em geral, era extremamente violento e bárbaro. Essa, o contexto, né, das histórias bíblicas ocorrem num momento ou numa época em que o mundo era extremamente violento e bárbaro. Se as pessoas, por natureza, já matavam por motivos de guerras e conflitos, quanto mais por motivos de crenças em seus deuses. Como já dissemos, supondo que Abraão tem sacrifícios humanos em sua terra natal. Veja, Abraão vem para Canaã na idade de 75 anos, ou seja, já era um homem extremamente maduro, um velho, né? 75 anos não é um homem maduro, é um homem velho, ou seja, um homem bem vivido. Aí vocês acham que um homem nessa idade, que saiu de uma terra extremamente violenta, em que se sacrificava filhos de pessoas e de animais, o favor dos deuses. Você acha que esse velho com mais de 75 anos, em sua época anterior, não praticou tudo isso? Não viu centenas ou milhares de pessoas fazendo esses rituais sacrificiais em sua terra? Você acha que aquilo, agora aparece esse Deus primitivo lhe pedindo sacrifícios? Você acha que ele achou isso a coisa mais absurda, mais desnatural do mundo? Não. Quando o Javé, o Deus primitivo, grotesco, animalesco, sugere esse pedido a Abraão de ele ofertar seu filho, Abraão achou isso a coisa mais natural, pessoal. A coisa mais aceitável. Por quê? Porque ele já estava acostumado com essas coisas, pessoal. Ele vinha de uma terra em que se sacrificava pessoas e animais em busca de se agradar aos seus deuses. Então isso não era novidade para ele. Nem para ele, nem para esse Deus imprestável do Velho Testamento. A passagem cria essa ambientação ridícula porque aposta que o leitor não tenha essa capacidade de relacionar fatos, tá entendendo? Por isso que sugere essa patética demonstração de um homem devoto a uma divindade. Mas eu e você
que lemos e interpretamos, vemos que isso não era nenhuma novidade. Pelo contrário, quando o escritor prepara toda essa encenação para tentar passar essa tal fidelidade desse velhote aqui para esse Deus, simplesmente eles estão nos mostrando, os escritores, porque são vários escritores contidos na Bíblia, estão nos mostrando a realidade da época. Simplesmente isso. Está nos mostrando que, naquela época, era normal as pessoas sacrificarem seus filhos ou pessoas, animais, aos seus deuses. Só isso. Interpretar essa passagem de uma maneira diferente é ser ignorante, entendeu? É cair na armadilha preparada por esses escritores que só tinham um intuito: criar a impressão de que havia o monoteísmo, a crença em um único Deus, um tal Deus judeu que se manifestou a um judeu de nome Abraão. Eu digo judeu porque na verdade é hebreu, né? Falo judeu porque essas historinhas vão ser preparadas na época que os hebreus se veem como judeus, na verdade. Certo? Então, pessoal, Abraão, ele não só viu tais sacrifícios, como teria feito muitos lá na sua cidade, na sua terra, lá em Ur. Seus pais, os pais de Abraão, os avós de Abraão, todos eles eram politeístas, todos eles ofertavam aos seus deuses diversos sacrifícios, inclusive pessoas. Um homem com 75 anos, vocês acham que nunca fez. Estava nascendo agora, naquele momento que chegou lá na terra de Canaã, aí viu. Aí quando viu aquele pessoal lá em Canaã oferecendo seus filhos ou outras pessoas em sacrifícios, ele ficou todo admirado. Que povo cruel, que povo perverso, veja que, olha que terra de pessoas más, pessoas perversas. Vocês acham que ele ficou assim? Se isso tivesse realmente, se esse Abraão realmente existiu? Você acha que ele ficou lá de boca aberta, imaginando, porque é fazendo isso? Nada disso, pessoal. Esse velhote já está super acostumado com essas coisas. Então, Abraão não só teria visto esse sacrifício sendo feito lá na sua terra, tanto que a Bíblia nos apresenta Abraão na idade de 75 anos. E um homem nessa idade avançada, com certeza, vivendo numa comunidade como aquela, digo, a comunidade de Ur, não poderia ser diferente de seus contemporâneos. Por quê? Porque ele vinha de uma comunidade que era assim, certo? E ele não poderia ter um comportamento diferente das, da, daquele que era apresentado pelos seus conterrâneos, certo? A Bíblia hebraica e mesmo o Alcorão nos dizem que Abraão e sua família eram pessoas politeístas, adoradores de diversas divindades típicas da época e da Mesopotâmia, pessoal. A Bíblia mostra que Abraão e seus pais eram politeístas. E aqui ainda cito o Alcorão. Se você pegar as historinhas do Alcorão, o Alcorão dos muçulmanos também fala, no caso, que Abraão era um idólatra, que o pai de Abraão também era um idólatra. Diz até o Alcorão que o pai dele era um fabricante de ídolos, vendia ídolos. Certo? Para você ver. Para vocês verem que a praxe era essa: adorar ídolos e fazer sacrifício para esses ídolos. Ou deuses, né, no caso, né? Porque os ídolos eram só mais uma representação dos deuses. Bom, dessa forma, quando Abraão chega a Canaã, a pedido da divindade que lhe aparecera, ele não encontra uma terra diferente da que estava acostumado em Ur. Quando Abraão, como eu falei, né? Quando Abraão saiu de lá de Ur e veio parar em Canaã, ele não chegou lá e ficou admirado com aquilo que as pessoas faziam e achou o maior absurdo ver o seu vizinho
matar um animal, ofertar a sua divindade, ou pegar uma criança ou uma outra pessoa e oferecer em sacrifício. Nada disso. Se isso realmente aconteceu, essa historinha medíocre de Abraão, ele não se admirou em nada dessas coisas. Chegou normalmente na terra de Canaã e foi como se nada tivesse mudado para ele. Aqui, as pessoas também oferecem seus filhos e filhas aos deuses cananeus, à maneira das de Ur. Quando eu falar aqui, me refiro às cidades de Canaã, certo? Então, quando Abraão chega lá, ele não vê pessoas diferentes das que ele estava acostumado a ver lá em Ur. Ele simplesmente viu que as pessoas, agora que ele estava morando, habitando, tinham os mesmos comportamentos que aquelas pessoas que ele, por 75 anos, conviveu lá em Ur. Mulheres e crianças aqui nesta terra também passam pelos mesmos sofrimentos que outros em Ur. Mulheres aqui em Canaã também eram estupradas, né? Eram violentadas, da mesma forma que em Ur. Falar em sacrifícios em Ur ou em Canaã não era nenhuma novidade, pessoal. E o que isso tudo significa? Significa o que dissemos. Abraão, ao oferecer seu filho Isaque em holocausto, não nos mostra um homem que tinha fé, mas apenas nos revela que Abraão era, sim, um homem igual aos de sua época. Nada além disso. Nada mais além disso, pessoal. Um homem que estava acostumado a ofertar holocaustos às suas divindades, em que acreditava. Abraão oferece Isaac porque isso era um costume de sua época. Qualquer pessoa que o Deus hebreu pedisse que sacrificasse seu filho, faria o mesmo que Abraão fez. Se o Deus hebreu chegasse, eu estou aqui hipoteticamente, né? Que Deus hebreu nenhum existe, né? De acordo com esse besterol bíblico. Porque o Deus hebreu diz que apareceu para Abraão, né? E pediu o filho dele em sacrifício. Mas se esse Deus primitivo tivesse aparecido a centenas, a milhares de cananitas e pedisse seus filhos, eles o daria, pessoal. Eles o dariam. Eles dariam seus filhos a essa divindade que aparecesse. Qualquer divindade que aparecesse, essas pessoas estariam dispostas a dar seus filhos, seus animais, para agradar essa divindade. Então, o que Abraão fez não foi nada demais, não foi nada espetacular. Entenderam? Qualquer pessoa, qualquer cananeu, qualquer pessoa lá da terra que Abraão saiu, que era a Mesopotâmia, se esse Deus primitivo aparecesse e pedisse sacrifício, eles fariam da mesma forma que Abraão fez aqui. As pessoas lá em Ur faziam aquele sacrifício porque achavam que seus deuses ficariam contentes, felizes, apaziguados. Da mesma forma que as pessoas aqui em Canaã também faziam esses mesmos sacrifícios, porque tinham as mesmas. Compartilhavam da mesma mentalidade que as pessoas lá de Ur, na Mesopotâmia. Apaziguar a fúria dos seus deuses. Agradar os seus deuses. Foi por isso que Abraão ofereceu seu filho Isaque. Quando supostamente essa divindade lhe pediu. As pessoas em Canaã e Ur já faziam isso. Muito, muito tempo antes da aparição desse Deus primitivo Yahvé surgir para Abraão. E o ato do Deus hebreu também não era nenhuma novidade, pessoal. Já que os deuses muito mais antigos que ele, na concepção daquelas pessoas primitivas, faziam a mesma coisa. O Deus hebreu pedir esse sacrifício a Abraão só mostra que esse Deus primitivo era igual aos outros deuses. Ele é uma invenção.
o seu modo de agir, ou o seu modus operandi, era igual aos deuses de Ur, aos deuses de Canaã. Ou seja, o Deus hebreu, quando sugere a vida por meio de um holocausto do filho de Abraão, Isaac, ele só está dizendo que ele não existe. Ele é fruto da mente primitiva desses povos, que em tudo via a presença dos deuses. Porque se ele fosse diferente, se ele fosse realmente um deus, não se comportaria como os deuses, como esses deuses chamados pagãos se comportavam. Mas o Deus hebreu era igualzinho aos deuses. Seu comportamento, se vocês olharem, é igualzinho aos outros deuses. Ele pede sacrifícios humanos, ele pede sacrifícios de animais, ou para apaziguar a sua fúria, ou para o agradar, sempre em troca de alguma coisa. Da mesma forma que os outros deuses. Porque o Deus hebreu diz que ia fazer Abraão uma grande nação e ia lhe dar um filho. E através dele surgiria essa grande nação. Né? Que eu já falei que isso é tudo mentira. A Bíblia desmente toda essa mentira. Por quê? Porque ele queria que esse tal desse Abraão o adorasse. Então, ele pede uma coisa, o, o Deus, né, a divindade pede uma coisa, aquele seu servo lhe dá, e tá aí. A troca de coisas entre si. Você me dá uma coisa e eu lhe dou outra. Era a barganha que funcionava, né? As pessoas tinham essa mente. Indiretamente, as pessoas barganhavam com suas divindades. Era sempre por interesse. Quando a Bíblia nos apresenta o Deus Yahvé pedindo algo tão óbvio daquela época, simplesmente revela que ela, ela e o Deus que nela está não passam de uma criação humana e temporal. Ela está dizendo que o Deus hebreu não tem nada de especial. Ele possui as mesmas características dos demais deuses. Tudo porque os hebreus foram buscar a inspiração para criar o seu Deus em mitologias e mitos do mesmo modo que fizeram os outros povos antes dos hebreus. Quando a Bíblia nos apresenta Abraão, né, ofertando seu filho a um Deus primitivo, sem pestanejar por um segundo, ela nos diz que Abraão estava acostumado a fazer esses sacrifícios, pessoal. Você não vê a prontidão desse velhote aí? Só foi o Deus pedir, ele não perguntou para quê, nem por quê, nada, já foi de prontidão satisfazer a vontade da divindade primitiva. Por quê? Porque ele era costume fazer isso, tá entendendo? Era a prática dos povos, era a prática das pessoas fazerem isso. Sacrificar qualquer coisa a seus deuses. Abraão era de Ur. Ele possuía os mesmos costumes do povo de onde veio, pessoal. E como nós já dissemos, o que é que aquelas pessoas lá faziam? Ofereciam tudo que era possível aos seus deuses. Animais, pessoas, para agradar essas divindades. Abraão veio de terras desse tipo. A história de Abraão nos diz que a cultura hebreia tem como raízes e bases a cultura suméria da cidade de Ur. Simples. É, é daqui que vem toda a construção das ideias presentes na cultura dos hebreus, pessoal. A cultura dos hebreus, as ideias que permeiam a cultura dos hebreus, está enraizada na ideia primitiva dos sumérios através dos babilônios. Um povo idólatra, politeísta,
ofertantes de vítimas às suas divindades. Um povo que trocava favores com seus deuses. Se prestarmos atenção a toda a trajetória de Abraão em Canaã, veremos que ele realiza toda a praxe ritualística de ofertas e sacrifícios que eram praticados em Ur e nas cidades de Canaã. Abraão era um homem de Ur, segundo a lenda, portanto, ele teria que viver conforme os costumes da terra de onde veio. Notem que o escritor primitivo diz que fora um teste da parte de Yahvé para saber se Abraão teria coragem em oferecer aquilo que lhe era precioso, isto é, seu Deus. Veja que essa aqui, o texto não diz isso, certo? Eu estou colocando isso aqui porque essa é a ideia dos cristãos. Porque o texto só diz que, o texto só fala que Javé estava, pôs um teste. Outras versões falam que foi provar Abraão, certo? Foi provar, testar, certo? Quem dá essa ideia de que Abraão foi testado para ver se ele tinha coragem de oferecer seu filho em sacrifício são os cristãos do primeiro século, né? Como nós vimos lá Paulo falando a bobagem, e os cristãos de hoje, que seguem essa mesma linha de pensamento ridícula, certo? Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, quando Abraão estava prestes, né, para sacrificar, e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Certo? Então, bom, se lá o escritor nos diz que Javé estava fazendo o teste, ou pondo Abraão sob teste, e em seguida é declarado aqui que Javé não sabia, veja que o anjo diz que e agora estava sabendo, por conta que agora, idealizem e vejam o, o advérbio temporal, né? Advérbio de tempo. Agora, ou seja, Javé está sabendo naquele momento. Em tempos anteriores a esse momento, Javé não sabia que Abraão não poderia ou teria a coragem, né, de oferecer seu filho em sacrifício. Ele não sabia, o Deus primitivo. Daí o teste. E isso desmascara aquela questão lá, pessoal. Quando o cristão diz que você está vendo, a Bíblia está falando que era um teste. É um teste, é uma prova para saber da fidelidade de Abraão. Mentira. O teste não se prestava para saber da fidelidade de Abraão. O teste se prestava para que o Deus hebreu tivesse a certeza. Tá entendendo? Era isso, por isso que lá no início fala que Javé pôs à prova, ou a teste, ou testou. Por quê? Porque ele testou, porque ele queria saber alguma coisa, pessoal. Aí vem o escritor, veja que história mais ridícula, né? Eles se entregam. Por quê? Porque é lenda. Aí ele vai cometer esses deslizes. Ele falou inicialmente que era um teste. Vocês estão lembrados? Deixa eu ver se vamos marcar aqui, a gente volta lá rapidinho. Vamos lá no início lá do. Veja, Gênesis 22, 1. Olha, o que é que ele diz? Olha. E aconteceu depois destas coisas. Isaac já tinha nascido, esse negócio todo. Aí que provou Deus a Abraão? Que provou, outras diz que ele testou, né? Aí essa aqui diz que ele provou. E esse provou tá envolve também
tem conotação de tentação, coisa desse tipo, certo? Mas aí você perceba, olha, e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Aí depois de toda essa papagaiada aqui, aí nós descemos o texto e vamos encontrar o motivo do Deus hebreu ter provado a Abraão. Os crentes, por serem ignorantes e não saber interpretar texto, eles dizem que o Javé estava testando Abraão para ver se ele era fiel, né? Outros ainda troca, faz a versão, faz a inversão, né? Do que a história conta, nos mostra. Mas aqui, quando a gente lê essa parte aqui, ó, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Ou seja, para que aqui prestava aquele negócio, pessoal? Para que é que o Deus hebreu mandou Abraão matar seu filho? Para saber se ele tinha coragem, aliás, se ele estaria disposto a ofertar seu filho a ele, porque ele não sabia. Por isso da questão do teste, do provar. Para que é que você testa uma pessoa, pessoal? Para que é que se presta um teste, uma prova? Não é para você saber se aquela pessoa é capaz de fazer determinadas coisas? O Deus hebreu queria saber isso. O Deus hebreu não tinha certeza, não sabia se Abraão seria capaz de ofertar seu filho. Vocês estão entendendo? Veja, porquanto agora sei, agora, pessoal, ele está sabendo agora, naquele momento, que Abraão foi capaz, ou seria capaz, de ofertar seu filho a ele. Ou seja, o teste que falou lá no início lá do versículo 20, do capítulo 22, verso 1 a 3, quando diz que Deus testou Abraão, o texto está dizendo que Deus testou Abraão para isso, para saber se Abraão seria capaz de oferecer a ele seu filho. Ele não sabia. Veja que história patética. Um Deus que diz que é onisciente não sabia que o primitivo Abraão seria capaz de ofertar seu filho. Vocês estão vendo? Como a Bíblia é uma farsa? Um Deus onisciente que diz que lê os corações, as mentes das pessoas e que sabe das coisas antes mesmo delas acontecerem, não sabia que esse homem, Abraão, seria capaz de lhe ofertar seu filho. Aí vem os ignorantes e dizem, não, é porque Deus fala assim, na linguagem, porque Deus falou assim, nessa linguagem assim, porque Deus sabia já, né? Mas Abraão não sabia. Repara que doidice. É uma piada. Aí diz, não, é porque Deus que, porque o homem, né? Deus, como Deus é onisciente, Deus sabe de tudo, né? Então Deus tem de saber uma maneira de se comunicar com suas criaturas, tá? Aí o ignorante cai nessa piada, né? Quem conta essa papagaiada é Rodrigo Silva e o Leandro Quadros. E outros também, né? Então eles dizem que não, é porque Deus sabe de tudo. Mas o ser humano não sabe. Aí faz aquele risinho, aquele dá aquela risadinha ridícula dele, né? O Leandro Quadros, né? Aí dá a risadinha dele. Estica o sorriso. Então aí ele diz que Deus sabe, mas o ser humano não sabe, né? Então Deus fala esse linguajar para que os homens o entendam. Mas isso é mentira, pessoal. Aqui o teste, é, é, quem tinha interesse nesse teste aqui não era Abraão, tá entendendo?
nesse contexto aqui, quem tinha o interesse de saber alguma coisa não era Abraão. Né? A Bíblia fala que quem fez o teste foi o Deus hebreu. Certo? E ele queria saber o quê? Queria saber isso aí, ó, se Abraão teria coragem de entregar seu único filho. Tá entendendo? Porquanto agora sei, certo? Então não era Abraão que queria saber alguma coisa. Isso aqui não interessava a Abraão, certo? E sim o Deus hebreu que tinha o interesse de saber alguma coisa do íntimo de Abraão, certo? E o interessante é que dessa historinha mal feita, nós podemos também concluir o quê? Como Deus hebreu sabe que Abraão vinha de terras da cidade de Ur, e que lá ele adorava vários deuses, né? E que lá ele adorou vários deuses, porque a Bíblia mostra que Abraão era politeísta, seus pais eram politeístas. Então, podemos extrair dessa passagem aqui é que o Deus hebreu fez esse teste porque imaginou o quê? Bom, ele adorava outros deuses lá, né? Ele ofertava sacrifícios àqueles deuses de lá. Será que ele vai ter a mesma disposição de ofertar o seu filho a mim, a esse Deus que lhe apareceu agora, a esse Deus que ele nunca ouviu falar, a esse Deus, vamos dizer, esse Deus novo, a esse Deus estrangeiro que lhe apareceu? Será que Abraão vai ter a mesma disposição de ofertar animais, pessoas a mim, assim como ele se dispunha a fazer, ele e seus parentes, né? Se dispunham a fazer em nome daqueles deuses que eles conheceram lá na Mesopotâmia. Então nós também podemos entender essa passagem dessa maneira. Tá entendendo? Mas, pessoal, vocês vejam que história mal feita é essa história. Um Deus onisciente que lê a mente, o coração das pessoas, não sabia o que estava no interior de Abraão. Ele quis testá-lo para saber. Ele queria saber algo que ele não tinha conhecimento. Quando você testa, quando o professor testa o seu aluno por meio de uma prova, o que é que ele quer? Ele quer saber se o aluno está apto, se o aluno realmente absorveu aquelas informações que ele passou durante aquele mês, né? Aquelas informações, todo aquele conteúdo. Então, o professor vai e testa o aluno para saber se realmente ele sabe ou absorveu todas aquelas informações. O teste é para o aluno, né? Não. O teste é o professor. O interesse ali é do professor. Ele quer saber o que de fato foi absorvido por aquele aluno. Da mesma forma, é esse Deus primitivo. Quando ele disse que fez o teste e disse que agora sei, ele estava querendo saber, ele estava buscando saber uma informação que ele não tinha antes, pessoal. Estão entendendo? É essa a questão. Não tem nada a ver da bobagem. Ah, não é que Deus sabe, mas o homem não sabe. Sim, mas aí, daí? O que tem isso a ver aqui nesse contexto de Deus? Vamos supor que o Deus Javé sabia que estava no coração de Abraão. Então, para que esse teste? E para que ele dizer, agora eu sei? Por acaso Abraão não sabia que o Deus que ele agora estava servindo, ou os outros personagens da Bíblia que vêm depois de Abraão, não sabe que seu Deus é onisciente? Não faz sentido, né? Os personagens, seus escritores, saberem que esse Deus é onisciente, ou seja, sabe de tudo, e fingir que não sabe. Porque quando esses babacas chegam e dizem, não, Deus sabe de tudo, mas as pessoas não sabem, por isso que ele fez isso. Sim, mas os escritores ou os personagens não sabem que seu Deus é onisciente. Aí esse Deus vem e chega a dizer, agora sei. Aí esse personagem que diz que sabe que esse Deus é onisciente, é preciso que esse Deus finja que não sabe de uma coisa para ele entender esse Deus, mas esses personagens não sabem que seu Deus é onisciente. O escritor Moisés, quando escreveu essas bobagens, ele não sabia que seu Deus era onisciente? Sabia de tudo? Então, qual o sentido
de ele colocar nas suas histórias as pessoas fingindo que seu Deus não é onisciente. Só idiotas que caem nesse papo, né? Isso aí nada mais é que uma falácia para tapar esse ridículo que é as histórias da Bíblia, né? Que apresentam um Deus onisciente, que sabe de tudo. As pessoas também sabem que esse Deus é onisciente. E constantemente nós vamos ver esse Deus fazendo questionamentos, é, fazendo questionamentos, fazendo com que entendamos que ele não sabe das coisas. Certo? E as pessoas fazendo questionamentos a esse Deus, imaginando que ele não sabe das coisas. Quando na verdade elas dizem, ou os escritores dizem, que esse Deus é onisciente. Então o que é que acontece na Bíblia? As pessoas fingem, os personagens, né? Fingem não saber que seu Deus é onisciente. E o Deus que diz que é onisciente finge não ser onisciente. Porque um Deus que é onisciente não vai dizer que, agora eu sei. Certo? Deus onisciente vai falar uma bobagem dessa. Ah, não é porque a pessoa que eu falo com ele não sabe que não sabe, ou eu tenho uma mente limitada, eu tenho de fingir que não sei. Não faz sentido isso. Se aquela pessoa sabe que aquele ser é onisciente, como é que esse ser vai precisar fingir que ele não é onisciente? Ou que ele não sabe determinada coisa. Tem de se comportar como se fosse uma outra pessoa, de saber coisas e não saber outras coisas. Não faz sentido. Só que isso não era teste coisa nenhuma, pessoal. Certo? Não, isso não se tratava nada de teste. Por quê? Qualquer deus primitivo e fuleiro naquela época saberia que ninguém lhe negaria filhos e animais em sacrifício quando solicitado. Entenderam? A história é patética, é ridícula. Por quê? Como nós dissemos, se esse Deus era onisciente, ele sabia de todas as coisas, então ele saberia que Abraão ofertaria seu filho a ele. Por quê? Porque isso era coisa, como já falei por diversas vezes, era a coisa mais natural que as pessoas faziam. Então qualquer pessoa estaria ofereceria seus filhos na maior disposição para qualquer Deus. Então qualquer Deus ridículo, patético, idiota daquela época saberia que se ele pedisse qualquer coisa a um mortal, esse mortal ofereceria a esse Deus. Mas esse Deus fuleiro não sabia que Abraão seria capaz de ofertar seu filho. Foi preciso fazer teste. Veja que patetice. Os povos faziam isso a todo tempo a deuses que a Bíblia diz serem falsos. Mas o Deus da Bíblia não sabia. Entenderam? Essa historinha de Abraão serve somente como prova da inexistência desse Deus animalesco da Bíblia. Ela nos mostra que esse Deus não sabia o óbvio. As pessoas do tempo de Abraão estavam dispostas a dar até suas vidas aos deuses, quanto mais seus filhos. O rei Mesa de Moabe, de acordo com o conto bíblico, teria ofertado seu filho primogênito aos deuses para que os hebreus parassem de o perseguir. Quando o rei de Moabe viu que a batalha tinha sido perdida, reuniu 700 dos seus homens que melhor lutavam a espada e, num esforço desesperado, tentou ainda confrontar-se com o rei de Edom, mas não conseguiu. Pegou então no seu filho mais velho, o primogênito, que estava destinado para o suceder no trono, e perante o horror do exército israelita, que é mentira, os israelitas não acharam nada de horror nisso, matou-o e sacrificou-o sobre a muralha. O exército de Israel regressou indignado para a sua terra.
Aqui nós temos um exemplo típico da Bíblia de um rei que pegou, ofertou seu filho, seu primogênito, em oferta ao seu Deus, para que os exércitos inimigos parassem de o perseguir. E o texto parece que Deus, e o texto mostra que o Deus realmente atendeu o pedido, né, do rei, porque os israelitas saíram escandalizados, né? Que é mentira, não saiu escandalizado coisa nenhuma, mas se afastaram do rei. E o rei escapou. Ou seja, o pedido do rei foi atendido pelo seu Deus. Ainda nas páginas desse livro maravilhoso, encontramos o devoto rei Manassés, que ofertou a seus deuses seus filhos. Pôs por toda parte altares a deuses pagãos. Isso o escritor dizendo a respeito do rei Manassés. Dizendo que ele havia colocado diversos altares aos deuses pagãos lá na terra de Judá. Ao deus do sol, à deusa da lua, aos deuses das estrelas, pô-los até no próprio templo do Senhor. Mentira. Como eu já expliquei, quando ele diz que esses reis vinham e colocavam esses deuses lá no templo de Salomão, isso é mentira, porque esses deuses sempre estiveram lá dentro do templo de Salomão. Mas como ele está construindo uma ideia, uma narrativa de que os hebreus faziam isso por desvio moral e querer a todo custo adorar esses deuses, que não faz sentido, né? Você, um, um, uma pessoa querer adorar deuses estrangeiros, quando ele teria um deus nacional, que seria no caso Javé. Mas cada povo adorava o seu deus, né? Então, qual é o sentido dos hebreus? Só os hebreus queriam adorar esses deuses estrangeiros. Não faz sentido, né? Só idiota que compra essa narrativa dos escritores, né? Então, os escritores, quando falam essa bobagem aí de que os hebreus colocavam esses deuses lá no templo do Senhor, mentira, porque esses deuses já estavam lá há muito tempo. O Senhor aí era um dos deuses que os hebreus adoravam, tá entendendo? Aí ele cria essa narrativa para dar a entender que os hebreus colocaram esses deuses lá no templo, mas é mentira, os deuses já sempre existiram, sempre estiveram lá. E já aproveito também num vídeo meu aqui, né, falando da deusa serpente, né, que os hebreus a adorou, a lenda se desmente, né, vai tentar passar a ideia de monoteísmo dos judeus, mas entrega os hebreus. Ela revela o contrário daquilo que ela pretendia, né? No caso da serpente. Diz que a serpente foi adorada desde o tempo de Moisés, quando Moisés ergueu aquela serpente lá no deserto, até o tempo do rei Josias. Ou seja, mais de 600 anos os hebreus adorando uma serpente que Moisés fez lá no deserto. E diz que a serpente estava lá no templo de Salomão. Todo esse tempo. Mas a história vem dizendo que os hebreus de lá, da saída lá do Egito para cá, diz que adorava Javé, né? É, e nesse vídeo que eu mencionei, eu mostro todas essas mentiradas que não faz sentido. Ou seja, mostrar que os hebreus sempre foram politeístas, sempre adoraram vários deuses. Bom, pô-los até no próprio templo do Senhor, na própria cidade e no edifício que o Senhor tinha escolhido para honrar o seu nome, que era o templo de Salomão. Chegou ao ponto de sacrificar um dos seus filhos, isso, o rei Manassés diz que chegou ao ponto de sacrificar um dos seus filhos como holocausto no altar de um ídolo. A prática sacrificial era uma rotina, segundo os textos bíblicos, em todo Israel. O povo de Judá pecou perante os meus olhos, diz o Senhor. Puseram seus ídolos ali mesmo, no meu próprio templo, poluindo. Mentira, como eu falei no parágrafo anterior. Esses deuses sempre estiveram lá nesse templo de Salomão. Não só nesse templo de Salomão, como havia outros templos, né? O de Salomão poderia ser o maior, mas havia outros templos menores em que os hebreus adoravam outras divindades. Construíram um altar chamado Tofete, no vale de Ben-Hinom, e ali queimaram no fogo seus próprios filhos e filhas, em sacrifício aos deuses, uma coisa tão terrível
que nem sequer me passava pela mente e que nunca eu teria permitido. Isso Deus hebreu, o escritor dizendo que o Deus hebreu falou isso, né? Veja, vocês veem que matar filhos aos deuses era a coisa mais normal que havia. Não havia novidade em se matar filhos, animais, para agradar um Deus qualquer. Veja, os hebreus estavam dispostos a fazer isso. Aí o escritor vai dizer que era desvio de caráter dos hebreus, porque tal, tal. Mentira. Essa era a natureza dos hebreus, assim como os outros povos. Por que os hebreus iam ser diferente? Tá entendendo? E os hebreus sempre queriam adorar esses deuses, porque eram esses deuses que eram deles. Né? Porque um persa não vai sair adorando é, um deus hebreu, um grego não vai sair adorando é, um deus indiano. Cada povo adora o deus que eles criam. E não é adorar um deus estrangeiro. Entendeu? Pode até fazer algumas adaptações, né? Mas dizer que ele está adorando outro deus de outra terra, isso não existe, certo? E na Bíblia nós vamos ver os hebreus a todo instante, só querendo adorar deuses que os escritores dizem que eles são deuses estrangeiros, deuses que eles chamam também de pagãos, né? Por que isso? Percebe a mentira que é? Não existe isso de um povo estar querendo adorar deuses estrangeiros, deuses de outros povos. Os deuses de outros povos não vai fazer nada por outro povo. O Deus só faz coisas em favor do seu povo. Aí os hebreus só viviam adorando Baal, Áxera, a deusa serpente, que eu já falei, o deus El, que ela não coloca, que aí quebrava as pernas dos hebreus, né? Aí eles escondem o deus El. Então, aí eles dizem que esses deuses são todos deuses estrangeiros. Mas isso não faz sentido um povo estar atrás de querer adorar deuses estrangeiros, pessoal. A história, ela se desmente, ela só basta você pensar um pouquinho e ver que isso tudo é uma armação, uma mentira criada no interior das passagens para dar a entender. Não era para a gente, porque essas besteiradas todas não foi para os outros povos, era para os próprios judeus, para os próprios hebreus, porque esses escritos só quem conhecia eles. Era esses escritos mentirosos, era, vamos dizer assim, ficava guardado a sete chaves nas mãos dos escribas e dos chamados mestres da lei. É uma coisa restrita para eles, pessoal. Também deitou abaixo o altar erigido a Tofete no vale dos filhos de Inom, de forma a que mais ninguém nunca mais pudesse ali queimar em holocausto o seu filho ou a filha como sacrifício oferecido a Moloque. Mandou destruir igualmente as estátuas de cavalos e carros localizados perto da entrada do templo, nas proximidades da residência de Natan-Melech, o eunuco. Essas figuras tinham sido dedicadas por anteriores reis de Judá ao Deus do Sol, ao Deus do Sol. Fez o mesmo com os altares que os reis de Judá tinham feito erguer nos terraços do apartamento de Acais, e ainda com os altares que Manassés levantara nos pátios do templo, esmagou-os, fazendo-os em estilhaços, que depois lançou no vale de Cedron. Ensinou a passagem mostrando qual era a natureza dessas pessoas. Sacrificar aos deuses. Só um deus estúpido que acharia que um homem dessa época lhe negaria seu filho. O deus primitivo, idiota, babaca, achava que o mortal Abraão não seria capaz de lhe ofertar seu filho. Foi preciso fazer um teste. Deixa eu ver se Abraão vai fazer isso mesmo. Veja que ridículo. Quando nós vimos, né, que as pessoas estavam dispostas a morrer e a dar seus filhos ou qualquer outra coisa para agradar
seus deuses. Não precisa fazer teste nenhum. Entendendo? Isso é uma mentira. Só um Deus patético como esse que encontramos na Bíblia que achava necessário pôr à prova alguém para saber se negaria um filho. Ele estava careca de ver ao redor do mundo, com sua onisciência cega, sobretudo com sua onipresença, já que ele estava presente em todas as partes. E em Ur e em Canaã as pessoas faziam isso a todo tempo. Um Deus todo sábio, todo onisciente, todo onipotente, que estava presente em todas as partes. Ele não estava lá não, né? Em Ur, em Uruk, e não viu essas pessoas oferecendo de forma mais que natural e normal seus filhos aos seus deuses. Em Canaã ele também não estava presente, já que ele é onipresente, não viu os cananeus dispostos a matar seus filhos e, e muito mais em favor dos deuses? Então, por que dele querer fazer um teste com um homem que veio justamente de uma terra politeísta que ele viu e que ele, provavelmente, se existiu, teria feito vários sacrifícios a seus deuses, para que esse Deus idiota, medíocre, que diz que é onisciente, fazer um teste para um homem, saber se ele teria coragem de ofertar seu filho. Acorda, cristão, você está sendo enganado. Isso é uma história infantil. Ele não viu ou ficou sabendo por terceiros que os habitantes de Sodoma e Gomorra eram homossexuais depravados? Né? Ele não tinha descoberto, né, que os sodomitas ali eram tudo depravado. Ele disse que ele ficou sabendo, né, por terceiros, porque o que o texto diz que ele ouviu falar, né, que aqueles povos eram dessa forma. Então diz que estava mandando os anjos descer lá para saber se era assim mesmo, esses relatos que tinham chegado a seus ouvidos. Como então o mero sacrifício de um filho lhe parecia tão difícil de ser feito por Abraão, né? Deus que sabia dessas coisas, né? Ainda que por terceiros, precisou fazer um teste, e os cristãos chamam de um teste de fidelidade, para saber se Abraão era capaz de oferecer um sacrifício, oferecer seu filho em sacrifício. Como nós já mostramos, a coisa mais óbvia era um homem dar seu filho aos seus deuses. Precisar fazer teste para saber se a pessoa seria capaz ou não de ofertar. Até eu, que sou mortal, saberia lá. Se eu vivesse nessa época aí, se eu tivesse lá, vamos supor, né? Se isso aí tivesse acontecido, eu saberia de imediato que Abraão ia ofertar, sem pestanejar. Ia ofertar o seu filho a Javé. Mas Javé não sabia. Veja, que patetice. Essa história é uma farsa mal construída pelos escribas que tentaram simular a existência do monoteísmo, numa época em que imperava o politeísmo escancarado. Quem a fez foi alguém que já não cria no politeísmo. O escritor dessa historinha tentou dar a impressão de que o ato de Abraão era algo nobre, diferente e devocional, sendo que, para a época de Abraão, não se tratava de nada disso, pelas razões pelas quais nós já falamos. O escritor, portanto, quando elaborou a lenda, apostou na ignorância daqueles que a lessem. No caso, um hebreu, né? É óbvio, né? Porque esse besteirão não foi feito pra gente. Só um ignorante e desconhecedor da realidade daquela época que acreditaria que Abraão estaria fazendo algo especial quando ofertou seu filho a uma divindade. A historinha de Abraão só teria sentido se tivesse ocorrido numa ambientação em que as pessoas tivessem aversão a sacrifícios. Só que esse não era o caso. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido que nós tentamos passar aqui. E deem seu like,
seu dislike, compartilhe o canal o máximo que vocês puderem. E também dê seu like, seu dislike, deixem seus comentários e até a próxima, pessoal.